Bem, nós ouvimos já a proclamação do capítulo 15 do Evangelho segundo Mateus. Tivemos a oportunidade por 30 minutos de debater nas pequenas salas e agora, então, nós vamos ouvir uma explanação sobre esse trecho do Evangelho. Por favor. Nós vamos falar para vocês em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. O capítulo 15 de Mateus começa mais uma vez com um confronto de alguns fariseus com Jesus. Qual será o motivo real desse confronto? Esses fariseus hipócritas queriam escravizar o povo aproveitando seus conhecimentos, impondo leis absurdas. E Jesus, que é a favor da vida, queria libertar o povo. Quem eram os fariseus e os escribas? Fariseus, a maioria não sacerdotes, mas participavam voluntariamente das cerimônias religiosas e eram os responsáveis por garantir que as leis de seu povo fossem seguidas por todos aqueles que se diziam servos de Deus. Os escribas eram homens considerados doutores, mestres especializados no estudo e na aplicação da lei, ou Torá. Algumas características dos fariseus: seguiam a tradição, buscavam ser honrados, eles tinham diversas técnicas de chamar a atenção, amavam o dinheiro, viviam hipocritamente. Jesus se opunha contra os fariseus, que ele chamava de hipócritas, que se arrogavam-se em mestres, para impor medidas pesadas aos outros, que eles nunca cumpriam, mas fingiam ser bons cumpridores da lei, e para tal, metiam algumas palavras essenciais dessa lei em pequenos estojos, que colocavam no braço esquerdo ou na fronte, como chamados firquiteias, e alargavam como pontas dos mantos que punham nos ombros para fazerem oração com bordas muito compridas, por motivo de vaidade. Jesus, neste relato de Mateus, critica os fariseus que estão mais preocupados com alguns detalhes da lei, por eles deturpadas, não se importando com o ser humano. Jesus mostra que eles, inclusive, descumprem o mandamento de honrar pai e mãe, aproveitando um detalhe da lei por eles impostas, dando preferência a fazer outra oferenda, no qual poderiam ser vistos. Os fariseus de hoje. Fazemos uso do termo fariseu as pessoas hipócritas, que vivem de aparência fingida, um religioso que gosta de aparecer, mas não vive o que prega. Na igreja, hoje em dia, infelizmente, também temos vários fariseus. Não só na igreja. Essas regras podem alcançar diversas áreas das vidas das pessoas, como a forma de se vestir, os lugares que podem frequentar, o que lhe é permitido para fazer se divertir, como podem se relacionar com o sexo oposto, e assim por diante. Os fariseus não acabaram os tempos de Jesus, o que é uma pena. Eles mudaram de roupagem e hoje estão aí, bem vivos e influentes, causando o mesmo tipo de estrago que causaram há 2000 anos atrás. Puros e impuros. O texto de Levítico, capítulo 19, versículo 31, se coloca no conjunto que se chama impureza ritual. E este era, no Antigo Testamento, algo que tomava a pessoa inepta ou inadequada para o culto divino, sem que por isso houvesse pecado. A impureza ritual dizia respeito apenas ao fórum externo ou jurídico, e não ao fórum interno
ou da consciência. É amplo o catálogo dos elementos que produzem impureza ritual entre os antigos judeus. Provinha do contato com doenças, a lepra, e lá nós vemos isso em Levítico capítulo 13, versículo 14, aí tem vários. 2 Reis, capítulo 7, versículo 3, imundícies, incrementos de Deuteronômio, capítulo 23, versículo do 13 ao 15, cadáveres, números, do capítulo 19, versículo 11 a 14, em 2 Reis, capítulos 21, versículo 12 seguintes, alimentos tidos como impuros, tipo porco, ou outros animais impuros, lagarto, rato, em Levítico capítulo 11, versículo 1 ao 47. Era um motivo de impureza ritual também certos fenômenos fisiológicos, como fluxo de sangue, ejaculação, menstruação, parto. Isso está lá em Levítico capítulo 12, versículo 1, capítulo 15, no versículo 1 ao 30. A raiz da suposição que esses elementos tornavam a pessoa ritual impura eram dupla. Preocupação com a higiene, pode admitir que certos preconceitos de ordem médica da antiguidade eram levados ao fora da religião para receberem a chancela e ascensão dos preceitos religiosos. Por obediência irrestrita à lei, a pessoa era tirada da sociedade. Jesus repreende os escribas e fariseus por estarem tão obcecados pela tradição, que não conseguiam cumprir os mandamentos mais simples. Ele aqui os reprovam por se preocuparem tanto com a lavagem cerimonial e suas regras alimentares rígidas, e não darem importância ao principal, ao caráter. Ambas as recriminações de Jesus foram consequências das acusações dos escribas e fariseus. O que a pessoa tem no seu coração? Isso é o que ela é. Davi expressou tal verdade desta maneira: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Isso nós vemos lá no Salmo 119, no versículo 11. Encontramos o mesmo conceito, mas focalizando a ação negativa no Salmo 101, versículo 3. Não poreis coisas más diante dos meus olhos. Paulo também descreve o cristão como aquele que leva cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Nós vemos lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Tal planta que não foi plantada por meu pai. Os fariseus se ofendiam e ainda se magoavam com a doutrina verdadeira. No entanto, Jesus continua explicando aos discípulos: por toda planta devemos entender não os fariseus, mas as doutrinas que eles mesmos haviam concebido. Jesus ensina aqui de uma forma parabólica. Todo erro que obscurece a verdade de Deus e fere a alma do homem será desarraigada. Podemos ter a sensação de que erros e males estejam enraigados de maneira muito firme e resistente. Mas Deus opera à sua própria maneira e no seu próprio tempo, para desenraigar toda planta maligna. Deixa os cegos guiam cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos, sem dúvida, cairão no barranco. Pedro tomou a palavra e disse: explica-nos esta parábola. Da mesma forma que os discípulos tiveram a dificuldade de entender a explicação de Jesus, Pedro também teve, e só foi entender muito tempo depois,
como nos mostra Lucas no Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, através de uma visão que Pedro teve. Isto também não acontece conosco em vários momentos? Fé manifestada por uma pagã. A aparente indiferença de Jesus para com a mãe cananeia, considerada pagã do evangelho de hoje, e a justificativa de Jesus de que veio para atender apenas ovelhas perdidas da casa de Israel, fez com que os seus discípulos lhe sugerissem dispensá-la. Ela perseverou com humildade, com humilde submissão no seu objetivo junto a Jesus, prostrando-se diante dele e reconhecendo-o como o Senhor. Implorou-lhe para libertar a sua filha do jugo demoníaco que se encontrava. Jesus, ao ver tamanho fé, lhe estende a sua misericórdia. Mulher, grande é tua fé, seja feito como tu queres. E desde este momento, sua filha ficou curada. Eis que, por fim, esta mãe sofrida pela sorte da filha, esta mulher estrangeira e pagã, estranha ao povo de Israel, a sua dignidade de povo de Deus e a sua religiosidade, elementos que constituem a identidade e o orgulho dos judeus diante dos outros povos. Com sua fé confiante e perseverante, conduz Jesus a superar toda a discriminação das pessoas diante da aliança do Senhor, na base da raça, do sexo e da religião. A cura imediata é a prova visível da potência da fé do simples de coração e da salvação que vem de Jesus. Assim como, ao contrário, por falta de fé dos seus concidadãos. Jesus tinha experimentado a impossibilidade de realizar algum milagre e cura em Nazaré. Isso nós vemos lá em Marcos, no capítulo 6. Os doentes buscam Jesus. Além dos problemas causados por suas doenças, descritas nesse trecho do Evangelho, também eram discriminados pela sociedade da época, pessoas que possuem um defeito físico. Não podiam participar das cerimônias da sinagoga. Jesus curava a todos, não pedia nenhuma explicação do porquê de estarem doentes, apenas os curava. Muitas pessoas esperam encontrar na igreja, ou até mesmo no dia a dia, pessoas perfeitas, sem qualquer tipo de defeito físico ou mental. Entretanto, quem precisa da compaixão não são os perfeitos, mas os que apresentam algum tipo de enfermidade, visível ou invisível. Jesus disse que não eram os sãos que precisavam de médico, mas os doentes. E ele foi e é o maior médico que a terra já viu. Segunda multiplicação dos pães. Um milagre repetido. Não é comum que os evangelhos contenham milagres repetidos de Jesus. Ao contrário, preferem narrar feitos mais diversos do Mestre para mostrar o seu amplo poder. Porém, existe um milagre estranhamente repetido no Evangelho de Mateus, a multiplicação dos pães. Por 2 vezes, o milagre é narrado e praticamente com os mesmos detalhes. Não vamos mostrar novamente esses detalhes desse milagre que já foi mostrado no capítulo anterior. Porém, vamos chamar a atenção para uma questão. 5 ou 7 pães? Para os judeus, os números eram muito importantes. Para os medievais adeptos do cristianismo, o pentagrama era atribuído aos 5 estigmas de Cristo. Na cultura hebraica, o pentagrama representava a verdade e os 5 livros, o Pentateuco,
5 rolos, que para os judeus tem o nome de Torá, a lei escrita e revelada por Deus. E Mateus quis mostrar a divindade de Jesus. Número 7. O número 7 é dos mais dotados de valor simbólico na mentalidade antiga e na escritura sagrada. O significado importante do septenário entre os orientais compreende-se pelo fato de que esses povos dividiam o tempo conforme as fases da lua. Em Israel, a estigma geral dedicada ao número 7 parecia sancionada pela própria Bíblia, que reconhecia e promulgava, já que as suas primeiras páginas, a distribuição do tempo em semanas. Vemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, e do 4 em diante. Visto que o número 7 determina períodos mais ou menos completos definidos da vida humana, atribui-lhe o significado de totalidade, plenitude e perfeição. Mateus quis mostrar essa plenitude e essa perfeição. Alguns estudiosos acreditam que o milagre é o mesmo, narrado 2 vezes por Mateus, que queria enfatizar que Jesus tinha compaixão do povo. E nós falamos para vocês em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bem, após essa explicação sobre esse trecho do Evangelho segundo Mateus, do capítulo 15, nós vamos mais uma vez para a nossa sala simultânea, onde então iremos fazer a nossa reflexão adicional desse trecho do Evangelho, sempre trazendo o Evangelho para a nossa vida. É hora de perguntar: o que esse Evangelho me fala para a minha vida, para mim pessoalmente? Como ele me questiona? E que resposta eu quero dar a Deus sobre esse trecho do Evangelho? Então, teremos aí mais 30 minutinhos e depois retornaremos a essa sala principal. Até já!